Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Todos já sabem que estão muito próximos da realização da entrevista para os que admitirão. Então, nós queremos aqui trazer mais ou menos um vídeo que responde perguntas. Se calhar você pode ter algumas dúvidas. Então, se é pela primeira vez que tu se deparas com isto, faça questão de deixar o seu comentário e isso vai lhe ajudar bastante. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e nós juntos poderemos caminhar. Como vocês estão a ver aí, como acontece a entrevista. Então, nós queremos trazer aqui, se calhar você está curioso em querer saber, como é que vai acontecer a entrevista? Se calhar é pela primeira vez que tu terás uma entrevista nessa instituição. Então, se calhar há uma dúvida no seu coração, ou qual é a nota necessária para admitir a entrevista, o que é necessário admitir a entrevista. Então, isso tudo. Nós vamos aqui, como se diz, responder algumas perguntas. Temos muitas perguntas aqui. São muitas perguntas. Então, essas todas as perguntas nós queremos responder neste vídeo. Então, faça a questão de permanecer até o fim. Verás que poderá lhe ajudar bastante. Então, depois deste vídeo, poderemos lançar o vídeo de conteúdos que saem na entrevista. Então, este vídeo é para somente falar de como é que acontece a entrevista. Quais são os materiais que tu poderás levar para lá, quem estará a lhe entrevistar, quantas pessoas. Então, são perguntas muito importantes para quando chegar o tempo, você não estar assustado. Porque há um momento em que você pode chegar lá e depois encontrar 100 pessoas para entrevistar uma única. Então, você pode estar assustado. Se eu soubesse, então aquilo algumas vezes perturba a mente humana. Então, quando tu sabes, conheces o caminho, é muito fácil de caminhar. Então, nós estamos aqui para exatamente abrir o caminho. Vamos ao primeiro assunto, entrevista. Numa entrevista, encontramos um entrevistador e o entrevistado. Então, tu tens que saber que haverá o entrevistador e existirá o entrevistado. O entrevistador faz as perguntas e o entrevistado responde as perguntas de acordo com a situação. Então, aí nós já estamos a colocar a base. Na entrevista, temos o entrevistador e o entrevistado. Então, o entrevistador é que faz a pergunta. O entrevistado apenas vai respondendo. De acordo com a situação. A situação aqui refere-se ao contexto. Poderão ser perguntas acerca de como que a casa desabou ou derrubou-se. Então, é uma entrevista. Os jornalistas usam muito essa parte de entrevista. A reportagem também usa essa parte de entrevista. Então, dependendo da situação. Vamos continuar. Entrevista ainda. A entrevista não só é baseada em perguntas. Então, se calhar você estava aí, se eu chegar lá só vão me perguntar coisas e eu vou responder. Então, tu tens que saber que quando tu chegares lá, pode não ser apenas pergunta. Podem te avaliar do jeito como é que você vestiu, como é que você fala. Então, entrevista de exame de admissão tem a ver mais ou menos com esse assunto. Então, a sua postura, quando você chegou na sala, como é que você se comportou, se estava com medo, se assustou, se para ti foi uma coisa normal. Então, muita gente tem pensado que entrevista é apenas... Claro que na entrevista para a reportagem deve haver pergunta e resposta. Mas para esse caso da entrevista, porque a entrevista aqui, no âmbito docente, é para questões de avaliação. Quer dizer, é uma avaliação que estão a colocar na pessoa. Então, é uma avaliação. Vamos continuar. Estávamos aqui. A entrevista não só é baseada em perguntas. Isso nós já esclarecemos.
Também pode ser usadas outras estratégias em que não se faz perguntas. Então, acabei de esclarecer isso. Pode só não se fazer pergunta, mas sim outra maneira de avaliação. Mas recorre-se a meios como leitura. Então, temos aqui um dos exemplos que pode-se recorrer à leitura. Pode ser um dos meios. Pode ser um dos meios. Pode ser um dos meios de entrevista. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Para quem assistiu o vídeo de novidades de entrevista, eu falei acerca de como é que eu passei em várias entrevistas. Passei no Distrito Camavota, passei em Maracuene, passei no IFP, passei num colégio. Então, assim sendo, a entrevista varia de acordo com o entrevistador ou da maneira que eles planificaram. Então, pode ser da base de leitura, pode ser da base de pergunta, pode ser na base de comportamento, pode ser. Então, não baseia-se só em perguntas. Então, eu queria muito tirar esse aspecto. Vocês podem chegar lá, entrar, te cumprimentar e dizer pode sair. E você sentir-se assustado. Mas não me perguntaram nada. A entrevista não só é baseada em perguntas. Também pode ser usadas outras estratégias. Por exemplo, pode entrar, te darem um livro, leia parágrafo X. Então você vai ler, depois vai para casa. Já te entrevistaram. Entrevista para a parte acadêmica ou parte docente funciona desta maneira. Entrevista como sendo avaliação. Então, não se esqueça que entrevista não só baseia-se em pergunta, mas sim pode-se usar diversas estratégias para poderem avaliar o entrevistado. Agora, essa entrevista do IFP é diferente com a entrevista de reportagem. Entrevista de reportagem tem a ver com querer saber dos dados. Por exemplo, se houve um incêndio, se houve corte de circuito ou se houve alguma coisa, qual foi o motivo, qual foi a causa. Agora, no IFP, a entrevista não é exatamente para apenas colher dados, é para avaliar o entrevistado. Enquanto que a entrevista de reportagem nunca vai avaliar o entrevistado, apenas quer os dados do entrevistado. Então, tenta procurar esclarecimento. Então, no IFP, como é questões de candidatura, concorrência, então é uma avaliação. Então, tu tens que tomar isso como fosse uma prova. Então, estão para lhe provar se verdadeiramente você é qualificado para passar a estudar na instituição ou não. Então, vamos começar já com... Primeiro, nós estávamos a colocar as bases, uma pequena explicação, para poder tirar aquilo que você vinha pensando. Então, para estar centralizado. Depois de estar centralizado é que vamos aqui começar a responder as perguntas. Primeira pergunta. Quem é o entrevistador no IFP? Tu poderias ter essa dúvida. Quem vai te entrevistar no Instituto de Formação de Professores? Quem é o entrevistador? Então, temos resposta aí. O entrevistador no IFP é o funcionário que dá o curso. Então, já está aí a resposta. Por exemplo, na escola. Na escola, quem dá o curso ou quem dá as aulas é o professor. Então, se fosse para caso de aluno, professor, seria neste caso, o entrevistador na escola é o professor. Mas no IFP, aquela pessoa que ensina não chama-se de professor, chama-se de formador. Então, tu já tens mais uma dica aí. Se calhar você pensava que quando chegar lá, admitir exame, admitir entrevista, chegaria lá, a pessoa que te ensina ou que vai te ensinar o curso vai chamar de docente ou professor. Não, tu poderás chamar de formador. E a pessoa que é ensinada no Instituto de Formação de Professor chama-se formando. Então, formador, formando. Então, o entrevistador no IFP é o funcionário que dá o curso.
Então, neste caso, é o formador, a pessoa que ensina as pessoas a serem professor. Também pode ser um professor, caso os formadores não sejam suficientes para responder à demanda dos entrevistados. Então, aqui pode ser, normalmente a regra deve ser formador, a pessoa que dá o curso. Mas recorre-se a professores, pode ser professor do ensino primário, professor do ensino secundário. Então você vai encontrar lá pessoas com batas, que são formadores e professores. Então esses professores vão poder fazer a entrevista. Recorre-se a professores porque pode ser que os concorrentes que admitiram a entrevista são muitos, então para poder responder a essa demanda, enquanto os formadores são poucos, então isso pode tornar-se um pouco complicado. Então já respondemos aí a primeira pergunta. Segunda pergunta, quem é o entrevistado no IFP? Quer dizer, essa pergunta para ti pode ser um pouco óbvia. Então, enquanto o entrevistador no IFP é o funcionário que dá o curso, formador ou mesmo um professor, por outro lado, o concorrente do curso IFP é o entrevistado. Então, todos aqueles que estão a concorrer para o IFP são eles que serão entrevistados. Estávamos na pergunta número 2, pergunta número 3. Número de entrevistadores. Exatamente. Quantas pessoas poderão lhe entrevistar? Então você poderia estar com uma dúvida, querendo saber, será que quantas pessoas vão me entrevistar? Serão 2? Eu sozinho? 3 pessoas? Então, com mais outra pessoa? Então, número de entrevistador no Instituto de Formação, todos os institutos de formação de professor, normalmente são 2. 2. Esta é a base. O normal é 2. Agora, é quase impossível. Pode acontecer em algumas exceções, mas uma pessoa a te entrevistar é uma coisa muito rara. Normalmente são 2 pessoas. Agora, pode passar 3. Aliás, pode passar 2, mas isso já vai ser exagero. Então, você deve estar neste intervalo de 2. Abaixo de 2 é inesperado e acima de 2 é inesperado. Mas você deve também estar nesta harmonia, que aconteça o que acontecer, mas tu tens que saber que sempre são 2. Já respondemos a pergunta. Número de entrevistadores são 2. Agora, quantas pessoas? Número de entrevistadores são 2. Aqui, onde é feita a entrevista? Se calhar você teria essa pergunta. Será que no momento da entrevista nós estaremos fora? Estaremos aonde? Estaremos num auditório? Então, a resposta a entrevista é feita na sala de aula onde vocês fizeram o exame. Pode não ser taxativamente na sala onde fizeste exame, ser na outra sala, mas vai depender, porque vai depender do chamamento. Então, a entrevista é feita na sala de aulas. Vamos continuar. Quantos entrevistados por vez? Exatamente, nós respondemos aí que haverão 2 pessoas entrevistando e a entrevista será feita na sala de aulas. Agora, são quantas pessoas serão entrevistadas por vez? É 1 por 1. Não pense que irás com seu amigo, não pense que irás com seu vizinho, ou mesmo com a pessoa que você fez com ele o exame. No momento de entrevista é 1 by 1. Isso quer dizer 1 por 1. Então tens que estar preparado, não se assuste. Estás a ter umas boas informações para quando chegar o momento não se preocupar. Então, entrevista é 1 por 1. Um caso excepcional em que eu passei foi num colégio onde a entrevista era 1 por 1, mas coletivo. Como?
Quer dizer, todos entravam na mesma sala, cada um recebia um papel e o papel ele fazia, quer dizer, respondia aquilo que foi ordenado. Então, esse tipo de entrevista no IFP não acontece. Acontece one by one. É como quando estás a concorrer no emprego também. Não acontece esse tipo de entrevista na instituição pública. Na instituição pública, a entrevista é one by one, um por um. Um por um. E a entrevista no IFP não leva muito tempo. Em menos de 10 minutos tu entras na sala, sais. É menos de 10 minutos, não passam 10 minutos. Então, em menos de 10 minutos tu respondes e sai. A pergunta a seguir é: quais são os documentos a levar para a entrevista? Exatamente. Se calhar aí tu poderás estar a se perguntar no dia de entrevista: é de levar BI, é de levar caneta, é de levar. Aliás, estamos a falar de documentos. É de levar BI, é de levar o quê? A única coisa que você leva é o seu BI. Então leve o seu BI consigo. Esqueça tudo, mas não esqueça BI. Por quê? Porque querem certificar se verdadeiramente és tu ou não. Se não levares, atenção, no IFP é diferente com escola, porque eles não te conhecem. Então vão te deixar de fora, se tu não levares o BI. Eu assisti isso no ano 2019. Pessoas voltavam para casa sendo distantes. Então isso não é bom. Sabendo que os institutos de formação estão muito distantes, é um caso raro de você morar perto do instituto. Então são alguns, mas muito poucos. Então a maioria vem de longe. Então não esqueça esse documento BI. Faça questão até onde tu estiveres, é sempre escutar esse vídeo para sempre te recordar, para não esquecer do documento BI. Atenção, estou a repetir, não esqueçam BI. Se esquecerem BI, automaticamente poderão correr risco de perder o curso, enquanto já tinhas passado aí do exame. Vamos continuando, respondendo às perguntas. O que acontece antes de entrar na sala de entrevista? Muito certo. Imaginemos que tu saíste de casa, já chegou no Instituto de Formação de Professor, seja substituído, seja na Maacha, Munhwana, Niquadala, Quilimane, Nacala, em qualquer lugar. Saíste de casa, admitiu ao exame, vais para a entrevista. Então, chegou na entrevista. O que é que vai acontecer antes de entrar? Normalmente, as pessoas que serão entrevistadas ficam num recinto. Então, estando naquele mesmo recinto, chama-se um por um, de acordo com a ordem alfabética. Então, começam de A, B, C, D. Então, atenção, quero recordar aos que, como posso dizer, aos que os nomes deles estão muito próximos. Por exemplo, temos o caso do A, B, C, D, E. A esses eu recomendo que estejam muito atentos. A qualquer momento que a lista sair, é melhor que vocês se façam presente, porque vão seguir essa ordem. Então vão seguir A, B, C, D. Então vão chamar o grupo A. Se terminarem todos A, vão passar para B até a última letra, se caso exista. Agora, os outros não estou a dizer que não se preocupem, preocupam-se também. Mas para este caso é mais vital para os que têm as letras, os nomes com as letras iniciais, as primeiras letras do alfabeto. Então, o que acontece antes de entrar na sala de aula é isto. Chama-se primeiro e depois de chamar, tomam o seu BI. Depois de tomar o seu BI, verificam os dados, o nome e a sua cara e certificam. Por exemplo, na marcha onde eu passei, havia uma formadora fora que o que é que ela fazia? Perguntava como é que se sente, como é que está, para poder tirar aquele nervosismo. Isso é normal, acontece. Uma pessoa quando sempre está para fazer algo novo, fica nervoso. Isso é natural, não é uma coisa má. Então, fica um pouco assustado. Agora, o que é que acontece? Já acabei de dar aqui os detalhes. Vão chamar em ordem alfabética,
vão tomar o seu BI, haverá alguém, isso depende, haverá alguém que estará a controlar, chamando. Fulano está a ser chamado. Então todos estarão sentados no recinto à espera do nome. Enquanto um sai, já terminar de ser entrevistado, sai, o outro entra. Agora, depois de ser entrevistado, você pode ir para casa. Não espere a ninguém. Não há dizer, depois da entrevista, por exemplo, se a entrevista começar amanhã. É um exemplo, não estou a referir que começará exatamente amanhã. Chamar o fulano e ser entrevistado. Se entrevista começar às 7h30, então das 7h30 entrevistarem-te até 7h40 terminar. Então, às 7h40 você pode voltar para casa. É assunto consumado. Então, vamos continuar o que acontece na entrevista. Já respondemos esta pergunta. O que fazer quando entrar na sala de entrevista? Muita gente tem falhado nesta parte. Atenção, na entrevista você deve ser muito cauteloso. Porque quando tu entras na sala de aula, não pergunte nada. Não pergunte, posso sentar? Não pergunte, apenas chegue e cumprimente. Então, depois de saudar, espere que eles digam, pode sentar-se. Eu passei numa situação quando eu estava a concorrer num colégio, aquilo foi em 2020. Então, você sabe, nervosismo. Cheguei ali, submeti os meus documentos. Então, ligaram-me, eu tinha que participar. Isso aconteceu para quem conhece aquela zona do hospital, perto de, como se chama, Mussuazi. Eu concorri um dos colégios lá. Então, não fui apurado por causa deste assunto, de entrar na sala. Então, a entrevista sempre para emprego é particular. Então, quando eu entrei na sala, o que aconteceu? Eu logo sentei aonde? Na cadeira. Você sabe, quando é sempre primeira experiência, há muitas falhas. E eles não vão querer saber se é a primeira experiência ou a segunda experiência. Porque o que está acontecendo? No momento em que você entra na sala de aula, você está a ser avaliado. Então, eu entrei naquela sala, depois de ter entrado, sentei na cadeira. Enquanto que a regra da entrevista diz o seguinte: quando você entra na sala de aulas, cumprimenta, fica parado, até que te deem a permissão de sentar. Então, aquilo para mim foi uma coisa muito... Foi pela primeira vez, acho eu, a ter entrevista para questões de emprego. Então, a partir daquele dia, eu aprendi que... E o entrevistador, antes de mais nada, ele perguntou-me por que adiantou sentar, eu não te mandei, sabe, aquilo. Eu poderia sentar assim como fosse em qualquer casa, chegar e sentar, mas quando trata-se de entrevista, há regras. Então, a entrevista é uma avaliação, querem saber qual é o comportamento da pessoa. Então, naquele tempo, o meu comportamento era aquele, eu não tinha noção disso. Eu cheguei e sentei. Então, aquilo automaticamente fez com que eu não conseguisse emprego naquele lugar. Então, mas graças a Deus, mais tarde consegui em outros lugares. Mas foi uma boa experiência porque aprendi. E a partir daquele tempo até lá, não poderei repetir isto. Foi uma boa correção, eu gostei. E o mais bom é que o entrevistador, ele me falou, disse que não poderia ter sentado antes que eu te dissesse sente-se. Fez bem cumprimentar, fez bem saudar, mas faltou uma coisa. Você adiantou sentar antes de eu lhe dar permissão. Então, essa é a pergunta que nós queremos responder. O que fazer quando entrar na sala de entrevista? Não sente na cadeira que você vai encontrar. Não sente. Vais encontrar eles sentados ou mesmo de pé, dependendo. Se tu entras, primeira coisa, saúda, dependendo do horário. Se for de manhã, diga bom dia, de tarde, boa tarde, até assim sucessivamente. Então, não sente na cadeira, não vos aconselho a fazer isso. Eu perdi emprego uma vez por causa dessa situação. Então, na entrevista, segue-se esta regra. Então, o que fazer quando entrar? Entre, fique parado e saúde-os. Depois de saudá-los, espere até que eles digam, sente-se. Se eles não dizerem sente-se, você permanece parado. Então, é assim como você permaneça aí parado. É assim como funciona. Não adianta sentar, meu amigo. Está aí a dica.
que estou a informar para você não perder essa oportunidade de ser professor só por causa de sentar na cadeira. Eu perdi emprego por causa de sentar na cadeira, isso é engraçado. Então, é uma coisa muito engraçada, sabe? Às vezes, quando nós não temos conhecimento de algo, é muito difícil você progredir. Então, agora que eu sei aqui na entrevista, quando eu encontro uma cadeira, não posso adiantar sentar, eu facilmente passo já desta fase. Então, se eles tiverem a avaliar o comportamento, este chegou, saudou e não sentou na cadeira, esperou permissão. Logo, naquela parte, se eles têm, na sua ficha de avaliação, tem este leque ou um desses componentes de saudar e sentar na cadeira, logo já tem um valor. Então, é mais ou menos assim. O que fazer quando entrar na sala de aula? Saúde e esteja quieto. E espere apenas as perguntas. Atenção, não pergunte a ninguém. O fato de você perguntar, isso quer dizer que você já está desqualificado. Apenas espere perguntas. Agora, você pode perguntar caso não tenha, por exemplo, se te dar uma questão. Se fizer uma pergunta, então, se caso não entenda ou não escutou bem a questão, então, só dizer, por favor, desculpa, não pode usar expressões de criança. O quê? Não pode dizer isso. Senão vai. Então, entrevista e avaliação. O que fazer quando entrar na sala de aula? Chegar, ficar parado, esperar a permissão. Quando eles fazerem a pergunta, caso tu não entendas ou não, atenção, não entenda não posso dizer assim. Se você não entendeu, já é outra coisa. Se você não escutou bem, então alguém pode perguntar uma coisa, você ouvir mal, então pode pedir para que eles repitam, mas nunca pergunte nada. Então, é isso que você deve fazer quando entrar na sala de entrevista. O que é que se usa na sala de entrevista? Claramente, na sala de entrevista do IFP, pode-se usar livro, pode-se usar quadro, pode-se usar giz. Agora, não está a dizer que é para você levar livro, ir com ele lá. Não é nem para levar quadro, nem giz. Não é para você comprar com giz e levar para lá. Não. Senão vai chegar lá e dizer, não, o canal MZ me disse para levar livro para entrevista. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer o que é que se usa na sala lá. O que é que os formadores poderão ter, provavelmente. Eles podem ter livro, podem ter quadro, podem ter o giz. Então, para fazer o uso. É por isso que eu disse que a entrevista não baseia-se apenas em perguntas. Por exemplo, uma das perguntas que me deram, aliás, uma das maneiras de entrevista que eles fizeram a mim foi acerca da análise sintática. Então, ditaram-me uma frase, escreva a frase X. Eu escrevi. Estavam a avaliar a ortografia, se escrevo bem no quadro ou não. Então, é muita coisa que envolve a entrevista no IFP. Então, eu escrevi a frase, depois faço análise sintática, já não me lembro da frase. Tiraram do livro da sétima classe antigo, não esse do novo sistema. Então eu fiz aquilo aí. Eles ficam com aqueles livros antigos, porque livros antigos é que tem mais conteúdos sólidos, conteúdos mais bons, que agradam a aprender. Esses novos livros, prontos, são conteúdos difíceis, não exatamente difíceis, não são muito interativos com o aluno. Então, eu fiz a análise sintática da frase. Veja só que usei o giz. Então, você deve esperar isso. Usar o giz, usar o quadro. Mesmo se for régua, usar a régua. Então, é uma imprevisão. Então, o que é que se usa na sala de entrevista? Pode-se usar livro, quadro, giz, régua. Tudo o que for possível. Isso vai depender dos formandos, como é que eles elaboraram a sua ficha de avaliação. Então, isso vai decorrer de acordo com a ficha de avaliação. Quanto tempo leva a entrevista?
Agora, aqui, esta pergunta é uma pergunta dupla. É uma pergunta dupla. Quanto tempo leva a entrevista? Aqui teremos duas respostas. Quanto tempo leva a pessoa sendo entrevistada e quantos dias vai durar a entrevista? Quer dizer, a entrevista vai começar no dia 22. Quando é que vai terminar? Mas primeiro queremos responder o tempo, aquele tempo em que tu estarás na sala de aula sendo entrevistado. Vai durar quanto tempo? Menos de 10 minutos. Uma entrevista de 10 minutos são suficientes no IFP. Por quê? Por causa do número que eles levam. Veja só, por exemplo, no distrito Camavota, deixam 2 bilhetinhos. Então, em 2 bilhetinhos você toma qualquer bilhete, deixam bilhetinhos aí em cima, papelinhos. Então, tomando aqueles papelinhos, contém pergunta. Cada papelinho é uma pergunta. Você abre o primeiro papelinho, lê a pergunta, depois você responde. Lê outra, responde. Veja que são em menos de 8 minutos você pode fazer isso e sair. É o que acontece no IFP, não leva-se muito tempo. Não pense que vai ter 30 minutos para responder todo o conteúdo do mundo. Não pense isso. Em pouco tempo tu estarás. Agora, pode acontecer passar mais que isso, mas são casos raros. 10 minutos são suficientes. O tempo que se leva na entrevista na sala de aula, 10 minutos são até você vai se admirar. Ei, afinal a entrevista é isso aqui. Porque você imaginava outra coisa. Então você vai sair aí com outra coisa. Agora, quantos dias? A entrevista neste ano vai durar, porque está previsto para dia 22 até dia 31. Então estamos a falar uma semana e metade. Uma semana e alguns dias, que 3 dias ou 4. Então, do dia 22 deste mês até dia 31 deste mês. Agora, pode não ser, dependendo, eles vão anunciando, porque para corrigir os exames, tudo mais. Então, isso depende, mas está previsto para dia 22 até o dia 31. Agora, para aqueles que perderam a entrevista no seu próprio dia, o que farão? Será que ainda há possibilidade deles realizarem? Imaginemos que, para mim, por exemplo, marcar-me, por exemplo, vou dar outro exemplo. Por exemplo, Pedro. Pedro começa com a letra P. Então, esse P, se calhar, esteja incluso no segundo dia da entrevista. Quer dizer, a entrevista vai começar no dia 22, então ele deve estar no dia 23. Então, estando no dia 23, ele, quer dizer, atrasa e o tempo termina. Então, normalmente a entrevista começa por lá 7h30 ou 8 e termina 17 em ponto. Então, imaginemos ele nesse intervalo não consegue chegar por questões de transportes. Será que ainda há possibilidade dele refazer? Sim, há possibilidade de refazer. Normalmente isso tem sido no dia seguinte de manhã ou no último dia para as últimas pessoas. Então eles têm dado essa brecha. Agora, se passam os dias, já não tens como. Mas, se tu perderes a entrevista num dado dia, é melhor você procurar saber com os formadores aí mesmo, ou mesmo aquele formador que fica fora. Não procure saber dos que estarão dentro, porque aqueles estão a tratar outros assuntos. Procure daquele formador que estará fora. Procurar saber, eu cheguei atrasado, estou a ver que a entrevista ainda continua, as pessoas ainda serão entrevistadas. Será que, para mim, ainda não haverá uma brecha para que eu consiga realizar a entrevista? Então, como eu estava a dizer aqui, são perguntas compostas. Uma delas é essa: quantos dias leva para entrevistar a todos? Então, estamos a falar a todos. Uma semana e metade. 22 a 31 de janeiro. Então, essa pergunta já respondemos. Qual é a ordem dos entrevistados? Já respondemos. A ordem é alfabética. Vamos começar com A, B, C, D até a letra Z. Quem são os primeiros e os últimos a serem entrevistados? Os primeiros a serem entrevistados, claro que são os do A, os últimos são os de Z. Agora, pode acontecer que os últimos sejam aqueles que atrasaram, que não conseguiram chegar no seu próprio dia. Foram chamados e não se fizeram presente.
Qual é a resposta aceita? A primeira ou a última? Aqui é uma pergunta muito boa. Qual é a resposta aceita? A primeira ou a última? Então, para casos de perguntas, poderão perguntar. Tem casos em que os entrevistadores têm paciência. Agora, para casos em que os entrevistadores não têm paciência, se for perguntado, responder, atenção, entrevista é diferente de um trabalho. No trabalho da escola, o professor pode te fazer pergunta. Se o professor ver que, não, essa resposta não está boa, dizer o quê? O que estás a dizer? Repita. Então você pode despertar, na verdade eu estava falhado, não era desta maneira. Então a entrevista não acontece desta maneira. Se você dar uma resposta errada, é aquela que eles vão usar. Então tenha cuidado quando tu respondes às perguntas. Respire fundo, tenha calma e a primeira pergunta é sempre a primeira válida. Então não se deixa de segunda opção ou não. Se você falhou. O entrevistado faz pergunta? Isso aqui nós já respondemos. Não, o entrevistado não pode fazer pergunta. Qual é a nota mínima para ser admitido à entrevista? Uma boa pergunta. Qual é a nota mínima para ser admitido à entrevista? Essa pergunta, a resposta é relativa. É relativa ao que é isso? Depende do caso. Por exemplo, imaginemos neste ano, o pessoal, não haver ninguém que tirou a nota 10. Então, todos tiraram a nota... ninguém tirou nota 5. Tiraram 4 para baixo. Assim como para português. Aliás, a média. Ninguém conseguiu ter a média de... somando matemática português, uma média de 5. Quer dizer, outros tiraram 4, outros tiraram 3, outros 2, 1, outros 0. Agora, qual seria a nota mínima para ser admitido? A admissão na entrevista recorre-se a nota maior indo para menor. O que é isto? A pessoa que tiver a máxima nota será a primeira pessoa a ser levada à entrevista. Aliás, não levada, admitida à entrevista. Então, imaginemos o intervalo que eu mencionei, de 4 para baixo. Então, quem tirar 4, os que tirarem 4, esses serão os primeiros. Depois de recolherem todos que tiraram 4, se acabarem, vão na fase de 3. Todos que tirarem 3 serão levados. Agora, se acontecer que todos que tiraram 4 correspondem ao número desejado, então são estes. Aliás, desculpa, acho que estou a confundir. A nota mínima de entrevista são 12 valores. Exatamente, estava a confundir com outra fase, questão de admitir já para entrar no curso. Estava a confundir aqui. Qual é a nota mínima para ser admitido à entrevista? A nota mínima são 12 valores. A nota mínima é essa mesmo, são 12 valores. Então, se você teve a média 12 para português e matemática, então estás garantido que passarás a entrevista. Só que da entrevista para lá é aquela situação que eu estava a explicar aqui, mas isso poderei explicar com mais tempo no outro vídeo. Então, aqui está as perguntas que nós queremos responder, são essas. Caso tu tenhas mais uma pergunta, pergunte exatamente neste vídeo, deixe o seu comentário, nós poderemos responder através do comentário também. Então, depois, os vídeos a seguir serão apenas de preparação para a entrevista. Então, aqui nós estávamos a dar quais são os conteúdos, aliás, as perguntas, o que acontece na entrevista. Então, isso era necessário que você estivesse informado. Então, aqui tem uma coisa que eu quero vos informar, muito importante, que poderá acontecer também neste canal.
caso vocês queiram, eu posso dizer como é que acontece, quais são as disciplinas que vocês estudam no IFP, quantos cadernos vocês vão precisar de comprar, o que é que vocês vão precisar de levar para o IFP quando passarem, quando forem admitidos, se passarem para a entrevista também. Pergunta que tem a ver com isto: quantos meticais vocês vão pagar para a matrícula? Se paga-se mensalidade ou não? Então, se vocês querem um vídeo que vai responder essas perguntas, eu poderei fazer, mas para isso é necessário que vocês façam um comentário nesse mesmo vídeo e nós poderemos saber que verdadeiramente vocês estão interessados. Então, se querem saber quais são os conteúdos que se estudam lá, quantas disciplinas, quantas cadeiras e como é que se chamam, qual é o nome dessas disciplinas, quantos cadernos comprar, será que leva-se mantimento para lá, será que come-se, o que acontece lá dentro, como é a maneira de estudo, como é que se estuda, será que o ensino é normal como aquele que nós habituamos desde a primeira até a 12ª? Então, nós poderemos estar dispostos para poder ajudar neste âmbito. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e partilhe o vídeo com seus amigos para saberem também deste assunto. E fique ligado que brevemente disponibilizaremos vídeos de conteúdos frequentes na entrevista. E muito obrigado.